Olá, eleições 2022 e hoje mais uma entrevista com os candidatos e candidatas a deputada aqui da região da Baixada Santista. Vamos conversar aqui no estúdio com a vereadora Débora Camilo do PSOL, candidata a deputada estadual. Débora, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Raton, agradeço a oportunidade de a gente poder fazer esse bate-papo aqui, trazer um pouquinho sobre as nossas questões para a região da Baixada. Débora, pontualmente uma questão muito difícil, habitação. Segundo a CUFA, né, são 400 mil pessoas morando em favelas, 190 favelas aqui na Baixada Santista, um quarto da Baixada Santista nessa situação. Eu sei que você conhece bem esse assunto. Como é que fica aqui, como deputado estadual, fazer alguma coisa para minimizar a dificuldade dessas pessoas? Antes mesmo de ser vereadora, eu sempre tive uma militância na luta por moradia. Já estive junto com movimentos de moradia e conheço a realidade não só da Baixada Santista, mas do Estado. Infelizmente, os números que a CUFA nos traz demonstram a realidade da nossa região, que está longe, né, de ser dos números oficiais que são divulgados. Então, nós não temos um investimento, né, para a nossa região. Nós temos, infelizmente, um incentivo à especulação imobiliária, que faz com que as pessoas mais pobres não tenham condições de ter uma moradia digna e, por vezes, não conseguem nem se manter nem mesmo nas periferias da cidade, precisam sair dos municípios para conseguir ter onde morar. E o que a gente vê, infelizmente, é a especulação imobiliária fazendo com que, por vezes, nem mesmo a classe média consiga, né, ter condições de ter uma habitação digna. Mas o que a gente está vendo aí é um número crescente de pessoas em situação de rua, que são dos mais diversos motivos, desde questão de saúde mental, a questão de drogas e álcool, mas a questão financeira e econômica é algo que tem feito com que muita gente deixe de pagar aluguel porque não tem condições e vá para a rua. Antes a gente dizia que as pessoas precisavam, quando havia alguma ocupação de alguma área, né, pelas famílias que não tinham como pagar aluguel, a gente dizia, as pessoas estão tendo que escolher entre pagar o aluguel ou comer. Hoje, as pessoas não têm nem como pagar aluguel e nem como comer, porque elas não têm condições. Infelizmente, a rua ela tem sido a única forma, né? A única forma das pessoas conseguirem um abrigo, né? E infelizmente, por vezes, a gente acaba encontrando nas cidades, né, projetos de arquitetura hostil, até mesmo para fazer com que essas pessoas não tenham o mínimo, né, que é um local, um abrigo para poder ficar. Então, há uma necessidade de se ter esse diálogo entre o município, o Estado e a União, para que se traga investimento e se repense a questão urbana, né? Nós precisamos falar de uma reforma urbana, mas colocar a necessidade de habitação próximo ao local de trabalho, a necessidade de fazer empreendimentos imobiliários voltados para a população mais baixa, com qualidade, porque, infelizmente, a gente sabe que, por vezes, esses empreendimentos habitacionais não têm a qualidade e acabam, 2, 3 anos depois, as pessoas tendo dificuldade de se manter e, às vezes, por questões financeiras, e isso não é levado em conta, porque as pessoas que moram nas favelas, nas comunidades, que não pagam luz, água, aluguel e passam a morar numa habitação social, elas passam a ter um custo, que por vezes isso não é levado em consideração pelo poder público. E essas pessoas não têm um trabalho formal e não conseguem se sustentar nesse espaço e acabam retornando para as comunidades. E não é por maldade, né, Débora, que fazem. A pessoa compra, ele ganha lá e depois ele vende. Não, é porque ele não tem como sustentar. Não tem como sustentar. Não tem um emprego fixo. Não tem. E isso não é feito, essa análise, né? Não é feito esse estudo que faça com que as pessoas tenham condições de pagar uma parcela condizente com a sua renda, e às vezes a pessoa não tem renda, né? Então, é necessário fazer um trabalho, mas um trabalho que dê condições para as pessoas, além de conquistar
esse imóvel conseguirem permanecer. Então, é um trabalho que passa desde a geração de emprego, questão social. Quando você fala em empreendimento imobiliário, você levar transporte de qualidade para esse local, você levar escola, saúde, porque não dá simplesmente também para jogar as pessoas no local sem infraestrutura nenhuma. Então, o papel, né, enquanto deputada, vai ser trabalhar para que haja recurso e que ele seja bem empregado, porque senão a gente vai continuar tendo esses números cada vez mais alarmantes a cada ano que passa. Perfeito. Uma outra questão estadual que não se resolve é a questão da falta d'água. Vicente Carvalho, todo ano, é um sofrimento para aquela população, né? São Vicente também, alguns pontos da, né? Humaitá, assim, você conhece bem. Sim. A Sabesp está aí e fala que não tem investimento, ou fala que tem investimento, mas sempre na ponta acaba as pessoas ficando sem água. Você, como deputado estadual, vai cobrar mais a Sabesp de forma mais efetiva? E aqui em Santos é bom lembrar que os morros de Zona Noroeste, por vezes, ficam sem água também, principalmente no período de verão, né, que a praia está mais movimentada, então essas regiões acabam ficando sem a temporada, né? Aliás, Zona Noroeste é um absurdo, né? Porque quando é muita água, inunda. Inunda. E a gente falta água. Falta água porque não tem investimento. E é um debate que a gente precisa fazer para além, né, dessas questões sazonais, né? A gente precisa falar sobre o investimento que é feito pela Sabesp e debater a privatização, que muita gente defende a privatização, né, da Sabesp, de todos os fornecimentos, mas a gente sabe que o privado ele só quer fazer investimento onde vai dar lucro. Né? E o que a gente percebe na Sabesp também, cuja é uma empresa mista, né? A evasão dos lucros, né? Eles mandam os lucros para os acionistas e deixam de investir na infraestrutura. Então, boa parte da água que se perde no fornecimento é pela falta de infraestrutura. Então, não é possível a gente pensar que uma empresa como a Sabesp seja privatizada, como muitos defendem, porque a gente sabe que essas empresas só vão querer fazer investimento onde vai dar lucro. Então, essas regiões mais afastadas ou as regiões periféricas vão continuar tendo problema se a gente não repensar a forma que a Sabesp como ela é gerenciada, como ela funciona. Então, a gente precisa entender que não dá para a gente falar em privatizar setores que são essenciais para a população. Então, o que a gente precisa é de investimento, colocar como prioridade, principalmente essas regiões, falar de saneamento básico. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de saúde. Exatamente. Né? Porque muitas doenças elas são ocasionadas pela falta de saneamento. E aí a gente já pega também aí outros números falaciosos da nossa região quando diz que, vou citar aqui a cidade de Santos, que ela é 100% saneada. E a gente sabe que não é verdade isso. Então, a gente precisa deixar de lado esses falsos títulos e tratar exatamente daquilo que a gente precisa, que é investir, né, de forma real aonde há necessidade e parar com essa história de que privatizar resolve todos os problemas, que muito pelo contrário, né? A gente vê que quando você privatiza, setores e regiões que mais necessitam deixam de ser atendidas porque não dão lucro para as empresas. E a empresa quer lucro, a gente precisa trazer para o Estado essa responsabilidade. Uma questão que uma coisa liga a outra. Balsa. A balsa de Guarujá Bertioga, Débora, ficou 30 dias parada, e eu acompanhei isso de perto, e não tinha nenhum plano, por questão do Estado, emergencial, para aquelas pessoas poderem transitar de Bertioga, de Guarujá Bertioga e vice-versa, perderem emprego, perderam estudos, perderam consultas médicas, e a travessia seca que está há 50 anos, se fala nisso. Que a época de eleição todo mundo fala a mesma coisa, que vão resolver o problema da travessia Santos e Guarujá. Como deputado estadual, é um problema estadual, federal, de travessias, de certa forma. Tem como pressionar para que resolva essa questão, que ninguém aguenta mais? Mais uma vez, é uma questão que envolve toda a região, né, e desde os municípios, estado e o governo federal.
Eu acredito que não dá para a gente pensar, né, nessas soluções a cada 4 anos, Exatamente. como ocorre, ou com a faca no pescoço, como está acontecendo agora com essa possibilidade de privatizar o porto, né, que colocam que se houver privatização, né, a empresa irá investir numa ligação seca, e isso não pode acontecer. A gente não pode ter isso sendo utilizado como chantagem para que isso ocorra. Eu acredito que há necessidade de a gente solucionar isso, mas é preciso que a gente tenha responsabilidade. Aí eu digo isso enquanto alguém que acompanhou, né, uma das primeiras tentativas de se fazer a ligação do túnel Santos-Guarujá, quando se optou pelo trecho mais barato, né? E o trecho mais barato colocaria centenas de famílias, né, para a rua, ali no Macuco e na prainha ali no Guarujá, que é uma região que a gente sabe que há muito interesse de empresários, né, por ser próximo, os 2 locais próximo do porto, dos terminais. Então, se optou pelo local mais barato e não se pensou nem mesmo no impacto futuro que as 2 cidades teriam com o trecho que foi escolhido. Então, não dá mais realmente para que a gente fique somente com a ligação das balsas, porque quando ocorre uma mudança nas marés climáticas ou agora, né? Isso, a gente simplesmente, a população ela fica à deriva, refém, né? Então, há necessidade de se pensar de forma responsável na melhor opção, não somente o que é mais barato, porque não é isso. O impacto ele tem que ser pensado, porque é uma obra que não tem como ser refeita. Depois que você fizer, o impacto vai ser eterno. Então, você precisa pensar na melhor estratégia, no melhor local, mas que isso não tenha um impacto negativo, principalmente para a população. Então, é algo que precisa sair do papel, não dá para a gente ficar 4 anos fazendo inauguração de maquete, como foi feita, né? E isso precisa sair, é um projeto que precisa sair o quanto antes, porque toda a região é impactada. Perfeito. Outra questão que fica no papel e se discute cada 4 anos é a questão dos aeroportos aqui, né? E também tem um aeroporto que funciona de certa forma, Praia Grande. Então, um problema lá com os indígenas, sim, né? Está parado, que vai gerar, segundo o Mourão já falou, geraria 3 mil empregos diretos, talvez 12 mil empregos indiretos, que é importante. E Guarujá, que vira e mexe, se faz... Aparece o pai e a mãe. E ficam falando que assinou o documento e vai lá fazer vistoria técnica e não sai. O aeroporto é fundamental, né? Para tudo, para gerar emprego. Como é que pode você, como deputado estadual, dar um upgrade nisso aí? É uma discussão também que a cada momento, né, como eu disse, surge um pai e uma mãe, né, desse projeto. Lembro que recentemente já houve o anúncio de que estava tudo certo, né, para que começasse a funcionar, né? Eu já fiquei imaginando, então, agora eu não preciso mais ir para São Paulo para poder fazer viagem, como se eu viajasse muito também, né? Só para... porque é muita propaganda, né, para algo que é muito necessário para a nossa região. A gente está falando de uma região de 9 cidades, uma região de porto, né, com turismo, né, que é praticamente o ano todo, né? Então a gente precisa tratar de forma séria isso. Não dá para usar esse tema somente como propaganda, né? Então, e as cidades elas precisam se conversar, né? Não é porque o aeroporto será no Guarujá que as outras 8 cidades não precisam. Exatamente. Então a gente precisa sentar, né, e conversar as 9 cidades, o que é melhor para a nossa região. E fazer andar. Fazer andar. E se houver esse trabalho em conjunto, né, entre os municípios, entre os deputados, tanto estaduais como federais da nossa região, que infelizmente sofre pela falta de representatividade. A gente, infelizmente, não tem deputados e deputadas que façam esse trabalho, né, da forma que a nossa região merece. E sentar junto ao Estado e junto à União para que todos esses projetos saiam. O porto ele não é um problema somente da cidade de Santos ou do Guarujá. O porto ele precisa ser pensado pela região.
os aeroportos, a ligação seca, tudo isso tem um impacto na nossa região, mas isso não é feito. Então, não dá para a gente trabalhar temas como esse somente para propaganda eleitoral. É preciso que se tenha uma representatividade séria, né, para que a nossa região ela tenha condições. Então, a questão dos aeroportos também é algo fundamental. A gente está falando do momento em que a gente precisa conseguir gerar emprego na nossa região, porque a gente saiu de uma pandemia que aprofundou ainda mais a crise econômica, a gente não tem grandes perspectivas de crescimento, e se nós temos oportunidade, por que não fazer com que isso se concretize? Mas sempre com responsabilidade. Se há um impacto com a população indígena, isso precisa ser repensado, isso precisa ser dialogado. Se há um impacto habitacional, isso também precisa ser pensado. A gente também não pode pensar em tratorar tudo com a desculpa do desenvolvimento. Sim, sim. Não, a gente precisa ter responsabilidade. Mas se não houver diálogo, isso e tantos outros projetos não sairão do papel. A questão que você deve conhecer bastante também era continentais, de Santos e São Vicente. Ali uma população totalmente desassistida. Sim. Né? Falta infraestrutura, não tem transporte adequado, não tem um atendimento de saúde decente, né? E é uma área imensa que precisava de investimento estadual e até federal para poder as pessoas viverem melhor lá. Como é que você vai agir nessa questão? Foi o que eu coloquei há pouco sobre a questão da geração de emprego. Né? A gente não vai ter em pouco tempo um pleno emprego ou a geração de empregos formais como a gente estava acostumado. Né? A gente tem uma desindustrialização no nosso país. E essas regiões elas são ricas na questão turística e na agricultura familiar. Há uma necessidade de a gente falar sobre a economia solidária. Né? Há necessidade de a gente incentivar a agricultura familiar, que é justamente essa agricultura que alimenta o país. Levar profissionais para lá. Né? Sim, né? Pessoas que entendam. E na nossa região tem muito isso. A gente precisa cada vez mais fomentar e fazer com que essas regiões tenham condições de não serem devastadas, porque há uma preocupação de que comece a ter essa especulação, né, para essas áreas, até mesmo a especulação imobiliária. A gente sabe que são áreas que precisam ser preservadas, mas a população ela precisa ter condições de sobreviver. Então, pensar de que forma a gente faz com que aquela região consiga manter a sua característica, mas que a população tenha dignidade para trabalhar. E falar em infraestrutura, né? A gente pensar que a região do Caruara, ali, as pessoas, muito se fala que as pessoas saem das suas cidades para vir para Santos para poder ter atendimento médico. Lá não é isso. Lá as pessoas vão para a cidade de Bertioga para poder ter atendimento. E isso é uma realidade que, por vezes, passa batido ou também só aparece a cada 4 anos em eleições municipais. A gente está falando de uma região que necessita de infraestrutura, que sofre com transporte, e a cada momento há o pedido, né, daquelas pessoas daquela região para que se tenha um olhar, mas, mais uma vez, a empresa, né, que faz o transporte não pensa, né, na população e sim no lucro. Não há um debate regional, porque ali a gente está falando das cidades Bertioga, Cubatão, sim, Santos. Não há esse diálogo. Praia e Grande. A população Praia Grande é a população que fica, mais uma vez, à mercê da empresa, de uma empresa privada que quer lucro. Então, a gente precisa pensar em levar a estrutura, que esse diálogo, mais uma vez, seja feito, porque essa população ela precisa ter dignidade. E nada melhor do que quem é do local para manter essa sensação, esse sentimento de pertencimento, faz com que as pessoas cuidem daquilo que é seu. Então, nada melhor do que a gente preservar aquela área com as pessoas que sabem como aquilo funciona. E a gente precisa, é o Estado que precisa levar condições para elas. Uma questão final, praticamente, né, Débora, mas é importante, o VLT. Tá. O VLT
deveria pegar todas as cidades, e por isso é um traçado pelas áreas continentais, né? Facilitaria muito para o trabalhador, para o estudante, né? O VLT deveria ser pensado de forma diferente, não tem nem banheiros, né? Sim, sim. Não teria que de forma diferente o traçado dele, enfim, ou senão aqui já devia estar abrangendo todas as cidades do litoral. A primeira etapa, né, do VLT, as pessoas diziam que ligava nada a lugar nenhum. Verdade. Porque não houve, né, o pensamento não foi para facilitar, principalmente a vida do trabalhador. Pensou-se num trajeto que acabou beneficiando alguns empresários, fazendo com que uma região que já tinha um investimento passasse a ser mais valorizada, e o trabalhador e a trabalhadora que mais necessitavam não tiveram, né, a sua demanda atendida. E agora a gente tem uma segunda etapa que está trazendo um transtorno imenso, né, para moradores e comerciantes aqui de Santos, e aí o trecho ali da Campos Melo, né, é algo que é absurdo, a falta de diálogo, né, a MTU que não dialoga, a prefeitura que infelizmente não toma a frente, né, essa tem sido uma postura do prefeito. Sim. Porque por se tratar de uma obra estadual, né, simplesmente deixa-se de lado, aguardando que o governador ou o Estado resolvam, quando, na verdade, se é uma obra dentro da cidade, a vida acontece na cidade, então caberia ao município, né, questionar a forma que tem sido feita. E o local, né, mais uma vez, o local que foi escolhido, passar por ruas em que está mexendo totalmente na infraestrutura, uma obra que poderia ser utilizada uma avenida principal, como é a Avenida Conselheiro Nébias. Sim. E, mais uma vez, a gente vai ficar limitado, né, a um trecho que não vai atender a demanda, principalmente das pessoas que moram nas áreas mais afastadas. E a gente também tem que pensar para além do trabalho, né? As pessoas terem direito à cidade. Então, no final de semana, você saber que você teria condições de vir. A gente está falando de um transporte sem qualidade e caro. Tanto o VLT, que não tem banheiros nem para os próprios trabalhadores, e já há uma determinação da Justiça para que isso seja revisto, e isso não acontece, né? O pagamento que não pode ser feito em dinheiro, é somente cartão. Então, não dá para a gente simplesmente deixar que a empresa faça o que ela quiser, né? Então, se não houver um debate, um acompanhamento direto dos municípios. É claro que aí entra também os deputados estaduais, mas, né, a necessidade de se trazer sempre o que é melhor para a população e não o que dá mais lucro para a empresa. E é por isso que a gente precisa ter uma atuação efetiva dos próprios deputados para que se cobre, né, uma postura do Estado e se faça esse diálogo com as prefeituras. Perfeito. Débora, para finalizar, eu queria fazer um convite aqui, você formal. Próxima terça-feira, dia 20, às 19 horas, Colchão de Pedra, um filme patrocinado pela Unisanta, lá no consistório, e com o Diário do Litoral Apoio Cultural, que a sua presença vai ser importante, falar para pessoas em situação de rua, que você já falou sobre isso, essa sua preocupação. Eu queria que você virasse para os seus eleitores agora e falasse por que Débora Camilo, candidata deputada estadual. Quero agradecer o convite, já está na agenda, dia 20 estarei lá, até porque a gente precisa entender a realidade dessa população que é marginalizada, que é vítima de um sistema e que, por vezes, é colocada como pessoas que precisam ser combatidas. E a gente precisa fazer com que... O que a gente precisa combater é a miséria, né? Não os miseráveis. A gente precisa combater a pobreza e não os pobres. E eu tenho certeza, Raton, conhecendo o seu trabalho, eu tenho certeza que não vai ser um simples passeio pela cidade para se mostrar algo que querem esconder, mas você vai mostrar na realidade o que acontece na nossa cidade, o que é colocado por debaixo dos panos, e eu sei porque eu acompanho, né, e tenho dia 20 eu estou lá, com certeza, para acompanhar, e quero deixar aqui um convite para que as pessoas, nessa reta final das eleições, a gente está num momento extremamente importante, num momento que a gente vai decidir que país nós queremos. Então, a gente está defendendo a nossa democracia e a importância de que as pessoas entendam a necessidade do voto
e a gente fazer com que a nossa democracia ela seja defendida. É claro que não é somente o voto que vai fazer com que a gente mude o panorama, mas esse é um momento em que a gente pode fazer com que tudo isso que tem acontecido no nosso país, né, os ataques aos direitos, os ataques às democracias, a gente consiga colocar eles de volta no bueiro, da onde nunca deveriam ter saído. E eu coloco aqui a minha candidatura como uma oportunidade para que a gente tenha essa voz na Alesp. Então, eu peço para que as pessoas entrem na minha rede social, Débora Pessoal, pelo Instagram, no Facebook, Débora Camilo, e conheçam lá um pouco das nossas propostas. E no dia 2, vote 50-500. Ok, com essa entrevista encerramos por aqui. A próxima entrevista, vocês vão conhecer a próxima. Obrigado, até lá.